30 anos mexendo com tecnologia, né, Alexandre? Lá desde o começo. E aí, no começo desse ano, fomos convidados para vir aqui para a Fomenta Vale, para desenvolver algum trabalho que a gente está desde o começo junto com a Fomenta, somando o time do Kelvin, e estamos tentando fazer alguma coisa. Não é isso que eu estava falando para os meninos aí do Dario, que bom, já queria agradecer aos dois, o Dario e o Gui aí, que se prontificaram. Então, a nossa ideia aqui não é ensinar ninguém, não é criar nada. A nossa cidade, a gente sabe que a Fomenta, quando ela surgiu lá atrás, os meninos do conselho, que eu chamo os meninos do conselho, que eu sou um pouquinho mais velho, sabe, Ju? Eu tenho 50, ela tem 46, acho que eu 38, 30, 40 e pouco, então acho que eu me dou o prazer de chamar um pouquinho mais velho, né, Santana? Chamar os meninos do conselho. Eles acreditavam que a CIS ia chegar aqui, ia ter um monte de startup, que ia ter um monte de coisas nessa região, principalmente por vir de cidades como Florianópolis, onde eles estudaram, São Carlos, onde que a tecnologia e a inovação, né, Dario? São locais que inspiram e respiram isso. Já tinha um programa aí que o Octavio vai falar, que é o programa de incubação da Fomenta, e aí alguns falando da inovação aberta, hoje nas empresas, a ideia foi fazer uma formação de inovadores. Um bate-papo, um workshop onde que a gente quer levar 12 a 13 semanas, esse é o primeiro momento, né, e essa conversa ela vai fazer pelo próprio pessoal. Espero que vocês não desistam e que outros acabam, já uns 4 ou 5 mandaram aí, que é o primeiro, eu estou me ajeitando, então tudo bem. Então tudo isso vai somando e criando conexões, que acho que é a missão da Fomenta Vale, criar conexões, trazer pessoas, que é o mais importante, né, Alexandre? Conectar pessoas. Acho que eu já falei demais, mas essa é a ideia. E agradecer mesmo de coração a presença. Eu queria convidar os dois meninos aqui, o professor Dario, né? Professor Dario, vamos pegar para o lado dos mais experientes. Embora seja argentino, é um amigão da gente aqui, que tenha muito contribuído. Tudo isso daqui é culpa dele, do dia 4 de outubro, que a gente estava lá na FEMA, numa conversa, e eu vim para cá, e eu fiz um desenho na lousa, né, professor Dario? E eu falei que a gente precisava começar a juntar, e falavam-se assim, 2030, 2050, eu falei, antes disso, a gente precisa juntar e começar a conversar pessoas. E não adianta querer fazer algo com muita gente que ele não vai. E aí, a hora que eu lembrei, falei, bom, eu vou chamar o Dario, que eu sei que ele topa de vir conversar. O professor Guilherme também, professor da FEMA, coordenador da área de tecnologia da TOTS, né, na área de professor e coordenador da pós-graduação. Chamei os dois aí para a gente começar um bate-papo aí de transformação digital e inovação. Obrigado, meninos. Você vai fazer um... Isso, pode deixar. Vamos fazer, vamos sentar aqui, vamos assistir. O professor vai dar uma aula. Não, na verdade eu tinha preparado o material que geralmente eu acabo apresentando, trazendo de forma atualizada alguns dos tópicos, né, que o professor Almir comentou. Então, talvez eu não passe por tudo, mas aí quem quiser também conhecer um pouco mais, aí tem meus contatos, a gente divulga, o Almir pode compartilhar o material. Deixa eu só mudar para... E se alguém precisar sair também, não precisa ter vergonha não. Deixamos aqui que nós queremos tirar fotos de espaços diferentes. O Kelvin veio com a ideia aqui hoje, pode passar aqui sem estresse. Lá no fundo tem banheiro, para quem não sabe, tem água ali, divirtam-se. Café. Tem ponte ali, cola ali, tem que falar para o patrocinador, senão ele não manda para E tudo isso que o professor Albert comentou, né, como ex-aluno também, a gente estava até conversando um pouco antes do nosso bate-papo aqui, fui avaliado, né, pelo professor Almir. Então, naquela época, né, 2010, a gente não tinha esse boom, né, do que a gente chama hoje de startup, de inovação, nem se falava de transformação digital. Muito do que a gente vai talvez conversar aqui como tendências ou desafios acabou surgindo mais fortemente aí nos últimos 10 anos. Né? Então, a gente fala hoje muito, né, sobre inteligência artificial, ciência de dados, IoT, né, internet das coisas, blockchain. Eram coisas que talvez fora estavam já de alguma forma avançando, mas no Brasil era bem iniciante. Né? Até lembro da primeira vez que eu escutei internet das coisas, foi num evento que é de foco em plataforma Java. O Vinícius Senger, que é um colega nosso, trouxe isso. Daí, primeira vez sobre internet das coisas, um termo bem diferente. Né? Então, geralmente eu começo essa apresentação, mas aqui não no formato de apresentação, então fique à vontade também se quiserem meio que contextualizar com um bate-papo. Tá? Eu começo trazendo alguns principais insights. Né? Então, como o foco é a gente falar cada vez mais sobre transformação digital, a parte de inovação,
intraempreendedorismo, né, que é uma outra expressão muito forte, quais que são, talvez, possíveis motivadores em relação a essa evolução? Então, por exemplo, um dos primeiros tópicos que eu costumo trazer muito é sobre mais coisas conectadas do que pessoas em 2008, né? Em 2008, mais ou menos ali com 6,7 bilhões de pessoas, e para quem é da área de computação, talvez a gente já saiba mais ou menos o que são coisas conectadas, né? E para quem não é, deve também estar imaginando que são dispositivos, computadores, né? Mas o coisas ali sempre no parênteses, no sentido de objetos conectados, né? Então, cada vez mais não só dispositivos móveis, computadores, mas qualquer tipo de ferramenta, de objeto que a gente consiga conectar não somente à internet, mas entre eles, a gente pode dar como uma coisa conectada. E é daí que vem também a proposta de internet das coisas, né? Que é quando eu tenho um dispositivo que antes era só talvez um objeto, uma cadeira, uma geladeira, e de alguma forma eu posso ter ela conectada à internet ou a outros meios, e daí com isso também coletar mais dados, que é onde entra muito o papel ali também da própria transformação digital. Tem uma pesquisa muito mencionada da IBM de 2011, mas ela é sempre compartilhada, né, que eles mencionam que nos últimos 2 anos a gente gerou aproximadamente 90% de todos os dados que nós temos. Então, em 2 anos de toda a era da humanidade, a gente foi responsável pela geração de 90% dos dados, isso já em 2011. Um volume absurdo ali de 2,5 milhões de terabytes por dia. Tem essa métrica também aqui de 2020, né? Então, em 2011 a gente gerou 90% de todo o volume de dados. 2020 foi a geração de novos 400 trilhões de GB. Então, não estou falando nem do total que nós temos de dados, mas sim do ano de 2020, o quanto que foi gerado, né? Então, a tendência, né, olhando para o histórico, né, para a evolução ao longo dos últimos anos, é que isso acabe sempre se dobrando a cada 2 anos. Até na área de computação, depois tem um conteúdo, sem aprofundar muito, mas tem a lei de Moore, que é uma lei muito antiga, de 1965, não é uma lei física, como geralmente a gente trata leis da física, né, ou coisas naturais, mas é uma previsão olhando para o histórico sobre essa evolução do poder computacional. Então, aqui a gente está falando muito sobre coisas conectadas, volume de dados e poder computacional. E isso, né, coisas ali que tem a ver com tudo que a gente propõe ali de transformação digital, nem sempre é só computadores ou dispositivos, né? Mas a gente passa também cada vez mais a tirar proveito disso quando a gente olha para pessoas ou nas coisas entrando nos animais. Eu tenho uma startup holandesa chamada Spark, que ela é responsável pelo sensor que fica na cauda do animal, do bovino, e daí ele consegue rastrear durante o dia não só a posição geográfica dela, né, daquele animal, mas também coletar a temperatura. E daí com isso eles conseguem ter um modelo para sugerir possivelmente se o animal está doente ou se ele está gestante. Então, aqui é um exemplo muito claro que a coisa, né, pode inclusive sermos nós, né, que é o caso mais no mundo animal ali, mas, né, cada vez mais é natural que a gente também tenha sensores, né, como os próprios bands, né, fitness e outros dispositivos coletando informações que de alguma forma a gente vai tirar proveito disso, questões de saúde, por exemplo. E por ano, né, cada animal gera 200 MB, lógico que não é muito próximo dos números anteriores, mas pensar 200 MB por animal, imagina todo o poder, ainda mais no Brasil, né, a força do agro e todo o mundo agrícola que existe, como que a gente vai relacionar, por exemplo, equipamentos agrícolas com animais, com estações meteorológicas, uma série de outros componentes, né? E mais do que isso, né, o que a gente sempre tem que também ter em mente é novos desafios que não só a tecnologia vai resolver, mas vai ser talvez o meio. Como o desafio que a gente tem ali de 2050, a gente tem aproximadamente 10 bilhões de pessoas na Terra, 2100 uma previsão de 11 bilhões. Então, se até hoje, olhando talvez 10 anos atrás, 2020, 40 trilhões de dados, né, giga de dados, quanto que talvez nós ainda vamos gerar, ou precisaremos gerar, entender, coletar, armazenar até 2050. Então, saindo de uma população que a gente tinha 6,7 bilhões há 10 anos atrás para 10 ou 11 bilhões daqui 30 anos, praticamente, né? Então, são desafios ou tendências muito fortes, que tem a ver com tudo isso que a gente está propondo aqui, o professor Viro, o Kel, o Fomento Vale, estão conduzindo no tema de transformação digital.
E apesar de ser um tema que a gente escuta muito fortemente, né, de forma mais recente, a computação tem muitos conceitos ou disciplinas, conteúdos que não são tão óbvios, né? Como a própria inteligência artificial, que apesar da gente utilizar e falar muito hoje em dia, já é algo da década de 50, 60, 70. E uma delas também é a própria lei de Moore, que mostra, através dessa representação exponencial, que propõe que desde 1965 isso se mantém como verdadeiro, tem até uma previsão de talvez até 2025, 2030 isso desacelerar ou se encerrar, é a ideia do poder computacional se dobrar a cada 2 anos. Isso dado a redução do tamanho dos transistores, né, dos componentes que compõem o microprocessador. E desde 1965, né, o Gordon Moore, que era um dos fundadores da Intel, em 2005 ele deu uma reportagem também, já prevendo talvez uma possível encerramento, dado que a gente tem um limite físico, né, quanto que a gente consegue reduzir da construção desse componente eletrônico para tornar cada vez mais potente, né, o poder computacional maior para os nossos dispositivos. Né? Então, isso daqui tem essa representação exponencial, que geralmente, como a gente entende também, o tema de transformação digital, né, essa mudança muito rápida, se relaciona com a questão de um mundo cada vez mais complexo. E uma outra validação aqui, né, que com certeza a partir do maior poder computacional a gente consegue também ter uma redução em alguns serviços ou produtos. Né? Então dá para perceber talvez uma relação entre a mudança do poder computacional através de Moore e a queda no valor para a gente sequenciar o genoma humano, né? Que antes era valores milionários, hoje a gente consegue sequenciar em menos de um dia com menos de $1000. Né? Então, como que essa evolução da tecnologia, da transformação, também principalmente dos dados, afeta várias outras áreas, né? Não só para quem atua na área de computação. E daí aqui, só para contextualizar, a gente meio que poderia dividir o que a gente chama de transformação, de evolução mesmo, ou revolução nessas 4 principais fases, né? Primeiro ali o uso da água e do vapor, 1784, energia elétrica, 1870, e as 2 mais recentes ali que de alguma forma fazem melhor uso de poder computacional, de robótica, né? Através da eletrônica, robótica e tecnologia, e tudo aquilo que de alguma forma é base para a transformação digital, empresas mais rápidas, mais inteligentes, internet das coisas, blockchain, computação em nuvem e Big Data. Então são meio que 4 principais marcos que mostram grandes momentos de disrupção, né, de evolução, de transformação, e mais recente, principalmente computação em nuvem e maior volume de dados. Né? Isso tudo também é para, talvez, não necessariamente aprofundar e trazer para vocês no detalhe, mas é bacana de, pelo menos, escutar, entender, tomar nota, e com certeza cada slide desse tem vasto conteúdo, né? E, mais uma vez, também, quando a gente fala de transformação, muita coisa ou veio da própria pesquisa científica, né? Mas também muita coisa promovida pela própria questão de guerras ou na área militar, né? Como é o contexto do termo VUCA, que está muito ligado à transformação digital de empresas e de startups. Então, lá na década de 90, pós-Guerra Fria, os Estados Unidos, durante a própria guerra também, começou a avaliar que cada vez mais o mundo se tornava complexo. Né? E o complexo aqui, eles conseguiam, no contexto da guerra, né, separar em 4 principais características. Né? Um mundo cada vez mais volátil, na guerra, que lógico, a gente entende também o nosso mundo cada vez mais volátil, aquilo que talvez a gente conseguia prever por mais tempo, tentar visualizar como que nós ou uma empresa estaria daqui a algum tempo, isso daí não é tão verdadeiro assim quando a gente pensa nesse contexto mais volátil. Incerto, dado a própria volatilidade, né, eu não tenho certeza se aquela decisão que eu estou tomando vai ser efetiva a curto, médio ou longo prazo, então como que a gente talvez antecipa parte dessas decisões. Tudo isso traz esse cenário complexo, porque dependendo do que eu tomo de decisão hoje, eu não preciso necessariamente esperar um resultado a longo prazo, eu preciso também olhar cada vez mais a curto prazo, e parte dessa complexidade torna todas essas decisões ambíguas, né? O entendimento que eu tenho é diferente do que talvez os profissionais da minha empresa vão ter, do que o mercado vai enxergar. Se a gente pega contextos de funcionalidades como o próprio Facebook, em cada país tem que lidar com características, leis, visões diferentes, talvez políticas ou geopolíticas. Isso tudo nasce na guerra, mas com certeza quando a gente olha não só para a computação, mas para outras áreas,
acaba sendo verdadeiro. Né? Se a gente pega a parte de estudos, a parte de emprego, a parte de área social do país, por exemplo, a gente consegue visualizar que ele é muito volátil, incerto, complexo, ambíguo. Cada caixinha dessa tem formas da gente trabalhar, lidar. Muito disso que nasceu na guerra a gente adota dentro do que a gente chama de metodologias ágeis. Então, como que eu posso, até olhando aqui, né, com certeza a gente faz uso aqui de várias metodologias, Scrum, Kanban, e como que dentro disso eu consigo principalmente lidar com essas 4 características para reduzir o que a gente não quer, que são os riscos dos nossos projetos. Então eu não quero tomar uma decisão agora que talvez vai impactá-lo financeiramente, ou na entrega do nosso projeto, ou de prazos, ou de pessoas. Então eu entro nessa mesma leitura que a gente tem lá desde a década de 90. Né? E para fechar, daí, com certeza depois quem quiser conhecer um pouco mais eu posso compartilhar o material. Falamos muito lá dos insights, desse mundo cada vez mais complexo, ambíguo, e daí só para mostrar mais uma vez toda essa importância da gente tomar decisões rápidas, de como lidar com tudo isso, tem esse conjunto de relatórios que é publicado anualmente, que é o Data Never Sleeps, que é os dados nunca dormem. E todo ano eles divulgam uma atualização, então aqui é a versão de 2020, então a internet chegou em 4,5 bilhões de pessoas em 2020, que representa 60% mais ou menos de pessoas conectadas. E isso daqui é o que aconteceu em 1 minuto em 2020. Então, em 1 minuto, o Twitter ganhou 319 novos usuários. 319 pessoas se cadastraram no Twitter naquele minuto daquele ano. Então, quantos minutos tivemos em 2020? No Instagram, em 1 minuto, os usuários postaram quase 350 mil stories. Em 1 minuto. O Zoom, em 1 minuto, hosteou 210 mil participantes em reuniões. Enfim, tem vários, né? LinkedIn, usuários se aplicaram, se colocaram à disposição de trabalhos, ali, quase 70 mil pessoas. No Instagram, cliques em perfis, né? Que é interessante para nós, cliques em perfis de negócios, quase 140 mil cliques em 2020, por minuto. Ele é uma versão atualizada, a gente sai ali de 4.5 para 5.2 bilhões de pessoas conectadas com dispositivos móveis, boa parte, né? Que representa ali 65%, então, mais de 6% de um ano para o outro com pessoas conectadas, daí volta tudo aquilo que eu comentei de volume de dados, poder computacional, maior conectividade. Só para trazer alguns números, daí em 1 minuto de 2021, 6 milhões de pessoas fazendo compras online. Em 1 minuto, usuários da Amazon gastaram $285 mil naquele minuto. Discord, quase 670 mil mensagens enviadas. Enfim, dá para ver que a infraestrutura, o poder computacional, a coleta desses dados, aquilo que talvez a gente pesquise e depois daqui a pouco chega uma recomendação, né? Com certeza tem toda essa coleta, manipulação e entendimento. Então, eu acho que gerar o dado, a gente tem um meio assim absurdo hoje, a infraestrutura necessária. O desafio também passa a ser como que a gente armazena, extrai e entende o que aquele dado nos fornece. E aí, só para pular bem, acho que isso aqui é bacana de mostrar, porque a gente falou muito sobre dados, transformação, conectividade. Né? Então, fraldas e cervejas, gravidez e desconto. O que talvez vocês conseguiriam relacionar com fraldas e cervejas? Um case bem conhecido da Walmart nos Estados Unidos. A gente teve todo aquele volume de dados, né? Então, com certeza tem muita gente olhando, senão quando eu pesquiso sobre pimentas, não é por acaso que aparece uma propaganda de pimenta no celular. Isso, apesar de ser case bem antigo, de 97, o Walmart ele começou já a olhar para todo esse conjunto vasto de dados, né? E encontraram um padrão, não me recordo se era terça ou sexta-feira, que os pais, né, os homens, no caso, iam nos mercados e compravam fralda e, por estarem ali, compravam também cerveja. Então, pode parecer algo assim, não tão fortemente relacionado, mas quando a gente olha para dados, o mesmo ID de cliente, as compras, faz muito sentido. Então, eles começaram a colocar as gôndolas, né, os locais ali de fraldas e cerveja muito próximos, e, consequentemente, também aumentou e facilitou as vendas. Então, coisas que talvez a gente não está olhando tão, né, direto ao processo, ao negócio, no dia a dia, mas que os dados podem nos informar muito sobre isso.
E outro case bem legal também da Target, que é outro mercado americano, sobre gravidez e descontos, que eles também começaram a olhar para o volume de dados e perceberam que era muito comum mulheres grávidas, ou quem estava fazendo uma compra com uma possível mulher grávida, geralmente escolhia, por exemplo, um shampoo sem tanto perfume, algum outro produto com menos loção, enfim, coisas que talvez poderiam direcionar para uma possível gravidez, né? Possível cliente que esteja naquele momento ali de uma gravidez. E daí teve esse conjunto de modelos preditivos que passaram a olhar para os dados desses clientes da Target e depois de algum tempo enviavam cupons, né, para as residências, muito comuns nos Estados Unidos, né, com cupons direcionados para possível compra de produtos de gravidez. E daí foi quando uma pessoa, um cliente lá do Target, entrou em contato, falando que como que a filha dele começou a receber cupom de desconto para gravidez, ela não estava grávida, daí, lógico que isso aqui é muito voltado para a área de tecnologia, então talvez não fizeram uma ação dentro da própria Target anunciando como que seria essa recomendação. Aí, o funcionário foi, pediu desculpa e depois de um tempo, esse próprio cliente ligou para pedir desculpa por ele, né? Porque depois de um tempo ele descobriu que a filha estava grávida, através desse padrão. É lógico que aí a gente começa também, nas nossas discussões, a entrar até onde que talvez a inteligência artificial, a ciência de dados, a análise, pode talvez ferir algo ou social, ou ético, não nesse caso, lógico, né? Mas como talvez não ir tão direcionado. E daí eles passaram também a ter uma outra abordagem de não só mandar super direcionado, mas colocar outros descontos. Então, eles comentam até no artigo que, além de mandar recomendando produtos para grávidos, colocar um desconto agressivo para um portador de grama. Então não fica algo tão direcionado que a empresa realmente conhece fortemente o seu perfil, mas na prática a gente sabe que é bem isso. Mas, né, aqui mostram esses casos, para eu fechar minha fala aqui, mostra esses casos que os dados dizem muito, né? Mas também a gente tem que tomar cuidado que nem sempre a forma como a gente olha o dado, o método que a gente olha, daí entra muito estatística, ciência de dados, são áreas muito importantes e interessantes. Não só o dado, né, do jeito que a gente olha ou aplica uma tecnologia pode ser suficiente para tomar a melhor decisão. Daí eu sempre trago essa correlação, esse contraponto, né, com um site que chama Correlações Espúrias, que mostra como que estatisticamente talvez eu esteja correto, mas não significa que o dado em si, ou a leitura que eu estou fazendo é válida. Então ele traz assim, correlações fortemente, né, que são correlações que mostram que um dado está relacionado ao outro, mas que é espúrio no sentido assim, não faz sentido, ele só está realmente batendo ali estatisticamente. Se eu tentasse, por exemplo, encontrar uma possível relação, talvez tentar prever a quantidade de pessoas que morrem por afogamento em piscinas, se correlaciona com a quantidade de filmes que o Nicolas Cage apareceu naquele ano. Então, talvez olhando aqui, eu tenho uma correlação que até aqui, 66%, estatisticamente, que fala que eu conseguiria talvez prever quantas pessoas vão morrer, ou até mesmo quantos filmes o Nicolas Cage vai fazer, fazendo a pergunta inversa. O dado está correto, para a gente ver pela linha que faz muito sentido, mas não significa que, humanamente, né, tem uma relação forte. Se o Nicolas Cage aparecer mais, ele vai morrer mais gente ou não. Então a gente tem que tomar cuidado também com essas leituras que a gente faz. Ou a taxa de divórcio em Maine, que é um estado nos Estados Unidos, e a quantidade de consumo de margarina. Então não faz também sentido eu tentar falar se tiver o maior consumo de margarina lá nos Estados Unidos, vai ter mais divórcio. Mas, de novo, estatisticamente está correto. Mas é um ponto assim que eu costumo trazer, para trazer essa também provocação, essa leitura nossa de que nem sempre a gente consegue acreditar realmente nos dados, nos modelos estatísticos. Eu acho que são casos bem esporádicos aqui, espúrios, né? Mas é uma reflexão boa. Então, também não significa que ter uma correlação alta, uma predição alta, uma acurácia alta, significa que a gente vai acertar mais, né? Então são casos que se relacionam com questões de volume de dados, necessidade da gente ter respostas mais rápidas, como talvez aproveitar mais essas informações para isso tudo que a gente está aqui reunido, né? Talvez encontrar decisões que façam mais sentido, ou que eu consiga ter um aspecto de inovação mais acelerado, né? Que é o que a gente busca, né? Hoje não é mais
a empresa grande, né, o peixe grande que come o menor. É o peixe mais rápido. Então, a decisão que a gente quer tomar, como eu quero tomar, com quais ferramentas, quais pessoas, é o que vai fazer com que a gente trabalhe melhor cada vez mais essa entrega de valor para o nosso cliente final.